Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu estava devendo essa lista faz um tempinho, né? Mas chego agora para trazer os 15 melhores filmes de 2024. Eu já tinha falado sobre os 15 piores, mas é hora de mostrar o suprassumo da boa qualidade. Aquelas produções que enchem os olhos da gente. Lembrando que é importante ressaltar aqui as regras para o nosso ranking. Eu expliquei lá na lista dos piores de 2024, mas não custa lembrar. Estamos considerando aqui os filmes lançados no Brasil em cinema, serviços de streaming e on demand. Por isso, teremos longas de 2023, assim como estarão de fora filmes produzidos em 2024, que com certeza devem aparecer na lista deste ano de 2025, como é o caso de Anora, Conclave, Flow e muitos outros que só estrearam agora em janeiro ou vão estrear nos próximos meses. Pois bem, antes de soltar os 15 melhores, eu quero fazer uma rápida consideração. E não é publi, tá? Vocês estão vendo essa camisa aqui que eu estou usando? Cheia de personagens clássicos do cinema de terror? Pois bem, foi amor à primeira vista, eu garanto. O tecido é bom, a estampa é descolada e é bem facinho de adquirir esse e outros modelos bem maneiros. É só ir lá no Instagram e procurar pela Brusinhas que vocês vão encontrar muita coisa legal. Dito isto, é justo aqui citar as menções honrosas. São filmes importantes de serem lembrados pela sua qualidade, mas que não conseguiram uma vaguinha na Elite de 2024. Eles estão listados na ordem decrescente, ou seja, os últimos aqui brigaram até o final por uma vaga no top 15. São eles Meu Amigo Robô, A Sala dos Professores, Garra de Ferro, Look Back, Longlegs, Vínculo Mortal, O Mal Não Existe, Os Rejeitados, Irmã de Neve, Divertidamente 2, Dias Perfeitos, Segredos de um Escândalo, O Menino e a Garça, Um Homem Diferente, Vidas Passadas e Rivais. E agora, vamos lá porque a lista é grande. Na 15ª posição, Guerra Civil, dirigido por Alex Garland, e que fez um alvoroço na primeira metade de 2024 como um dos filmes mais badalados. Uma pena ter ficado meio esquecido devido à data de lançamento, mas é uma ótima experiência cinematográfica. Em um futuro distópico, os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra civil entre um governo totalitário e as forças ocidentais separatistas, lideradas por Texas e Califórnia. Diante disso, um grupo de jornalistas, formado pela experiente fotojornalista Lee Smith, interpretada por Kirsten Dunst, a novata Jess Cooley, papel de Kelly Spinney, o repórter Joel, vivido por Wagner Moura, e o veterano Sammy, interpretado por Stephen McKinley Henderson, partem em uma missão quase suicida e até Washington e conseguiu uma entrevista com o presidente norte-americano. No caminho, eles vivem situações difíceis e vemos todo o horror da guerra por suas lentes e relatos. Antes de mais nada, Guerra Civil é uma ode ao fotojornalismo, ressaltando a visão que a imprensa pode dar de um fato e a importância que ela tem no decorrer da história. Em certa medida, o longa é uma carta de aviso de Garland ao que anda acontecendo no mundo, que vive uma sombra cada vez maior de novos regimes totalitários e um recrudescimento de nacionalismos. Nem tudo é bom em Guerra Civil, claro. O filme recua em certos momentos nas contradições que apresenta, mas mesmo assim é uma experiência intensa, com destaque para as atuações de Kirsten Dunst e Wagner Moura. Em 14º lugar, Duna Parte 2, a obra-prima de Denis Villeneuve, que chega para ser uma continuação mais bem estruturada do que o original. O trabalho técnico da produção é praticamente impecável, com cenas ao mesmo tempo contemplativas e de uma intensidade sem tamanho. Da história, Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, se une a Chani, papel de Zendaya, e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família, enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do militar, um futuro terrível que só ele pode prever. Villeneuve tem um mérito inquestionável aqui. Conseguiu transportar o material do romance de Frank Herbert, coisa que o eterno David Lynch teve dificuldades em sua versão de 1984.
que também é uma experiência cinematográfica e tanto. Nesta versão moderna, as atuações e a força do roteiro dão o tom de um dos maiores blockbusters já produzidos em Hollywood. Chegando em 13º lugar, Love Lies Blind, O Amor Sangra, uma das melhores interpretações da carreira de Kristen Stewart. No filme, Lou, papel de Stewart, trabalha em uma academia e se apaixona por Jack, vivida por Kate O'Brien, uma ambiciosa fisiculturista que está indo para Las Vegas perseguir o seu sonho. O amor delas logo leva à violência quando ambas são puxadas para dentro da teia familiar criminosa de Lou. Mais um acerto da A24, o longa, dirigido por Rose Glass, traça um perfil psicológico das duas protagonistas e mostra como a ambição pode se tornar algo nocivo, traçando um paralelo com o tão aclamado sonho americano. Aqui Glass aposta na desconstrução e na tragédia para contar essa história. Como nós podemos, em certa medida, adotar comportamentos e atitudes que vão contra o nosso pensar. Repare na atuação quase visceral de Kate O'Brien em certos momentos da trama. Um deleite para quem gosta de cinema de qualidade. Em 12º lugar, Tudo o que Imaginamos como Luz, filmaço da Índia que foi esnobado pelo seu país na corrida pelo Oscar. Vencedor do Grande Prêmio do Júri 2024, o segundo maior prêmio do Festival de Cannes, o filme indiano conta as histórias de Prabha, vivida por Kaniko Rusti, uma enfermeira que vive em Mumbai e procura um lugar na cidade onde Anu, interpretada por Divya Prabha, sua colega de quarto, e seu amante possam finalmente fazer amor. As duas mulheres viajam para uma cidade costeira que se torna um espaço de liberdade para os seus desejos. Dirigido por Payal Kapadia, este longa trabalha com os sentimentos femininos em meio a uma Índia que segue conservadora e machista. Aqui as mulheres estão sempre à espreita, mas com o intuito de conseguir alguma centelha de liberdade fugaz. E o roteiro, neste caso, se torna importantíssimo, assim como em muitos filmes indianos, para conduzir a relação das amigas entre elas e com o mundo. Há poesia em tudo que imaginamos como luz, mas há também objetividade nas durezas que Prabha e Anu e outras tantas mulheres enfrentam em seu dia a dia. Em 11º lugar, Furiosa, uma saga Mad Max. E aqui temos mais um exemplo de continuação que segura a onda e repete boa parte da qualidade do primeiro. Dirigido por George Miller, o longa mostra a origem de Furiosa, uma das personagens centrais do anterior Mad Max, Estrada da Fúria. Interpretada por Alila Browne na infância e Anna Taylor-Joy na fase adulta, a jovem Furiosa cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros lideradas pelo Senhor da Guerra Dementus. No caminho, eles encontram a Cidadela, presidida por Immortan Joy. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa busca a volta para casa em meio a uma batalha irrefreável. Furiosa é um filme de aventura e ação exitoso por diferentes e diversos fatores, mas vale a pena destacar dois pontos fundamentais: direção de arte primorosa e a mão firme de Miller. A construção dos cenários e de todo o mise-en-scène que envolvem as cenas de luta são um deleite para os olhos do espectador, assim como o tom da narrativa dada pela direção, que constrói personagens com profundidade e extrai o máximo de interpretação de cada um deles. É uma viagem contemporânea em uma história de vingança que, se não é da mesma magnitude de Estrada da Fúria, alcançou o seu lugar de destaque na história do cinema. I'm Furiosa! The darkest of angels. Na 10ª colocação, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Este filme é uma das produções de 2023 que só chegaram ao Brasil em 2024. Logo, é o motivo de aparecer nesta lista, obedecendo o nosso conceito de elegibilidade. Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Goldwyn Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. Este resumo evoca com exatidão o que é essa realidade fantástica, que ora é futurista,
ora está presa a um costume antigo, evidenciando como se dá o choque entre essas realidades tão distintas. Ao voltar à vida, Bella está com o cérebro de uma criança. Então, mesmo adulta, precisa reaprender desde andar até as convenções sociais de seu tempo. Uma metáfora consistente sobre o mundo que nos cerca e como precisamos nos adaptar a ele e lutar para sobreviver, principalmente se você for do sexo feminino. A atuação de Emma Stone como Bella Baxter é perfeita em seus trejeitos, reconstrução da fala e da linguagem corporal. Stone incorpora a personagem e a torna real com uma facilidade incrível. Só vá e assista. Em nono lugar, Robô Selvagem. Gente, assistir essa animação foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2024. Porque aparentemente seria um filme como qualquer outro, uma dessas tantas animações que você pode ir com o filho ao cinema. Mas ela vai crescendo na tela em um ritmo tão rápido que é impossível não se conectar e se emocionar. Uma robô naufraga em uma ilha desabitada e deve se adaptar ao ambiente hostil, estabelecendo gradualmente relações com os animais desta ilha e se tornando mãe adotiva de um ganso órfão. E aqui você tem uma grande fábula sobre maternidade, lugar de pertencimento e identidade, batida com o puro suco da direção em animações. Chris Sanders, que dirige o longa de animação, acerta em cheio nas escolhas e constrói uma narrativa cheia de doçura, mas ao mesmo tempo realista. Basicamente, se você trouxer o mote para uma história real, os acontecimentos teriam tudo para se desenvolver da mesma forma. O roteiro faz com que o espectador e o filme se aproximem de forma irremediável. Uma aula de animação. Pequenas Cartas Obscenas. Este oitavo lugar ficou perdido nos catálogos de streaming e de serviços on-demand. Passou rapidamente pelos cinemas, mas é um dos filmes mais essenciais que podem ser vistos em 2024. Ele trata de silenciamento feminino com uma boa dose de humor, mas não um humor escrachado, e sim um humor irônico, de uma forma direta e sem rodeios linguísticos. Moradores da pequena Little Hampton começam a receber cartas com conteúdos perversos e obscenos. Depois disso, Rose, vivida por Jessie Buckley, é acusada do ato, basicamente porque ela é caracterizada como uma mulher fora dos padrões, imoral e amoral, por assim dizer. No entanto, um grupo de mulheres da cidade desconfia que ela não seja responsável e começa a investigar. Destaque para a personagem de Olivia Colman, Edith Swan, uma mulher oprimida pelo pai, que vive à margem de seus desejos. Tudo é muito correto em Pequenas Cartas Obscenas. Sua direção de arte, o figurino, as atuações e a fotografia. Um filme que merece ser mais visto e lembrado. Yes, a lot. Nobody swears like that. What would you say? You look like Queen Victoria shoved up her... You daft old... Na sétima posição, Anatomia de uma Queda, dirigido por Justine Triet, que constrói uma narrativa toda voltada para a linha tênue entre o público e o privado, de como o acontecimento privado pode ser violado publicamente sem que os envolvidos assim permitam. No centro da história está Sandra, uma escritora alemã interpretada por Sandra Hüller, que vive há cerca de um ano com o marido Samuel e seu filho Daniel, de 11 anos, em uma pequena e isolada cidade dos Alpes. Um dia, Samuel é encontrado morto e a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, sendo Sandra a principal suspeita. E daí vem o título do filme, porque todo o restante da narrativa gira em torno da queda de Samuel e de como questões familiares e privadas serão expostas de forma irreversível para a família. Um drama envolvente e que lhe faz imergir no processo claustrofóbico pelo qual passa a personagem. O sexto colocado é Wicked, parte 1. Esse aqui é um show de fantasia, cenários e efeitos visuais. Talvez o melhor trabalho de efeitos visuais depois de Duna Parte 2. A adaptação do musical da Broadway, conduzida por John Chu, se foca na grandiosidade da história e em peças musicais muito bem dirigidas. Na Terra de Oz, a jovem Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, desenvolve uma improvável amizade com a popular Glinda, papel de Ariana Grande.
Após o encontro com o Mágico de Oz, o relacionamento delas logo chega a um grande impasse que irá nortear todo o rumo do restante da história. O longa conta os eventos que ocorreram antes do Mágico de Oz, quando Elphaba já é a Bruxa Má. E aqui o desenvolvimento do roteiro é uma das peças-chave para que a narrativa funcione. A parceria de Erivo e Grant é certeira e engrandece o Wicked, seja nas peças musicais, seja na interação das duas, nos momentos mais leves ou tensos. Dessa sintonia surge uma mensagem sobre inocência e decepção. No final das contas, Wicked Parte 1 não tem vergonha da sua inspiração teatral e se torna uma grande celebração artística, com cores, ritmo e uma história bem contada, bem aos moldes dos grandes musicais clássicos. Let me tell you the whole story. Na quinta colocação, Zona de Interesse, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2024. Sobre a batuta de Jonathan Glazer, o filme usa seu excelente trabalho de som para narrar a história da família de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, que mora muro a muro ao mais cruel campo de concentração da Alemanha nazista. Esse jogo de silêncio familiar diante dos horrores que acontecem ao lado da casa, que norteiam a narrativa ao longo de quase 2 horas. A edição também se combina com o uso do som para adentrar a rotina dos personagens, suas personalidades e seus segredos. Zona de Interesse tem uma direção competente e rigor técnicos que fez com que este longa figurasse tanto tempo em primeiro lugar na nossa lista. Não tem como não sair diferente ao ver a obra de Glazer. Estamos diante, sem dúvida, de um futuro clássico cinematográfico. Em quarto lugar, o maior injustiçado da temporada, Jurado número 2, dirigido pelo mestre Clint Eastwood, que saiu diretamente para streaming aqui no Brasil e teve divulgação e exibição nos cinemas diminutas nos Estados Unidos. Uma injustiça, inclusive, com o próprio Eastwood, que aos 94 anos pode ter feito seu último filme. E olha, gente, que coisa brilhante! Eastwood mostra que não há pouca ou muita idade para quem é criativo e estudioso no cinema. Jurado número 2 é uma peça envolvente, um thriller de tribunal sobre moral e ética com pitadas de arrependimento. Na trama, Justin Camp, vivido por Nicholas Hoult, é convocado para ser jurado em um importante julgamento de assassinato. Ao longo do desenrolar dos relatos, Camp se vê em um dilema moral significativo que pode influenciar o veredito do júri, potencialmente condenando ou absolvendo o réu acusado de homicídio. Ambientação tensa de tão bem construída, flashbacks certeiros e uma direção desenvolvida na experiência de quem já fez clássicos e mais clássicos. Se houvesse realmente campanha antecipada, Jurado número 2 figuraria fácil na lista das premiações hollywoodianas. E chegamos ao top 3 dessa lista, que você que está acompanhando até agora e diante das regras estabelecidas lá no comecinho, já deve imaginar quais são pelo menos 2 dos filmes deste pódio. Sim, porque eu duvido que você tenha assistido o terceiro colocado dessa lista, e digo isso com tristeza. Perdido no catálogo da Netflix, o sueco O Que Tiver de Ser ocupa a terceira posição e é essencial para o mundo contemporâneo em que o peso da fragmentação dos relacionamentos é bem maior do que a humanização. Escrito, produzido, dirigido e estrelado por Josephine Bordebush, O Que Tiver de Ser mostra uma mãe exausta, papel de Bordebush, que diante do pedido de separação do marido, faz um último movimento para manter a família unida. Ela propõe que todos viajem juntos para a competição de pole dance da filha. E é durante a viagem que vem à tona os problemas adormecidos, as ausências e as reclamações familiares que ficaram caladas durante tanto tempo. Um cenário tão real que pode estar sendo vivido por qualquer família neste momento. Mas nada aqui é contado de maneira piegas ou recorrendo a uma carga dramática exagerada. Não há também um discurso de dualidade aqui, em que um lado é totalmente errado e o outro sempre certo. Há imperfeições e acertos nos personagens. Muito embora o longa analise fortemente, muitas vezes sem necessidade de falas explícitas, a exaustão materna em uma típica família ocidental.
Um filme que vai te fazer chorar e refletir sobre tanta coisa que você vai se pegar inerte, sem saber como agir. Mais uma produção acertada do frutífero cinema escandinavo atual. O nosso vice-campeão, segundo lugar dessa lista, é ele. Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. De atuações arrepiantes, não tem outro termo, de Fernanda Torres e Selton Mello. O longa acerta em tudo, no tom que dá ao seu discurso libertário, na forma como o roteiro escolhe apresentar a ditadura militar, no trabalho sonoro, na reprodução de época e na trilha sonora, que passeia por uma produção musical diversa do início dos anos 1970. Em 1971, o Brasil está diante de uma ditadura militar cada vez mais opressora e violenta. No Rio de Janeiro, a família Paiva vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, é levado por militares à paisana e desaparece. Enquanto isso, Eunice, sua esposa, vivida por Fernanda Torres, tenta sobreviver com as filhas e filho e tenta saber o paradeiro do marido. Ainda Estou Aqui tem tantas camadas, mas consegue passar um recado claro entre todas elas. É preciso lutar até o fim, por mais que as adversidades o façam esmorecer. Como diria muito bem Erasmo, é preciso dar um jeito. E Ainda Estou Aqui faz isso do começo ao fim. Seus personagens superam tudo para se afirmarem como pessoas que são. Afinal de contas, poderia ser com a gente, né? Por que não? 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E em primeiríssimo lugar, o que eu julgo ser o mais ousado filme de 2024, A Substância, dirigido por Coralie Farget, a sensação do Festival de Cannes 2024. Demi Moore interpreta Elizabeth Sparkle, que está perdendo a guerra contra o preconceito por conta da idade e deixando de ser importante para a indústria artística. Renomada, ela apresenta um programa de aeróbica na TV, mas logo é demitida por um chefe asqueroso e interesseiro, interpretado por Dennis Quaid, que vai muito bem no papel. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada. E ao tomar o produto, ela acaba produzindo uma espécie de alter ego seu, que é vivido pela ótima Margaret Qualley. Aos poucos e diante do sucesso, os dois alter egos iniciam um jogo de gato e rato cheio de cenas nojentas e brutais. A partir daí, o longa abraça o que de fato é, um terror que flerta com o grotesco como forma de falar o quanto a mulher é exigida na sociedade contemporânea e como ela vai se objetificando sem nem perceber e por mais que lute contra. Isso fica evidente na reta final de body horror bem conduzido e impactante, que nada mais é que a essência real de uma pessoa que não quis mais ser quem ela é de fato. Um filme de terror definitivo, intenso e com uma produção muito bem feita. O olhar diferenciado de Farget produziu um terror que não tem vergonha de si e que quer seu posto de destaque na prateleira dos grandes filmes de todos os tempos. You are one. You can't escape from yourself. É isso, pessoal. Gostaram da lista? Tem algum filme que vocês viram e que indicariam aqui na lista dos melhores? Comentem aqui embaixo para eu ver, vai? E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com isso, você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo e vai ajudar o YouTube a saber que esse vídeo pode ser importante para outras pessoas também. Até a próxima!